Hello guys, how are you? Fine? Very nice. Essa é a nossa segunda aula no preparatório para entrevista de emprego para comissário de bordo em inglês. No vídeo passado, nós aprendemos algumas perguntas básicas que podem ser feitas, tipo how are you, how old are you, tá? Que podem ser feitas não, que com certeza serão feitas. E nós aprendemos também uma pergunta super importante que eu até falei que, na minha opinião, é uma das três mais importantes na hora da entrevista, que é quando a pessoa, o entrevistador, te pede para você falar um pouco sobre você, tá? E nesse vídeo de hoje, nós vamos ver duas perguntas também de extrema importância. Vamos a elas? Vamos lá. Então, a primeira pergunta que nós vamos ver hoje é essa aqui, tá? Do you have experience with ou do you have experience as a? O que significa? Você tem experiência com with? Ou então, a pergunta pode ser assim, ó, vocês têm experiência como um? Então, qual a diferença? A primeira, o if, é se ele for falar, por exemplo, você tem experiência com atendimento ao cliente, ou se for com as, você tem experiência como um administrador, tá? Então, uma dessas duas perguntas, você vai se basear mais no tipo de trabalho que você está procurando, tá? Então, essa é uma pergunta chave que sempre fazem, ok? Sempre fazem. Então, eu coloquei aqui, ó, usando o if primeiro. Yes, I worked with customer service for 5 years at. Yes, I worked with customer service for 5 years at. Então eu coloquei assim. Eu imaginei que a pessoa teria me feito a seguinte pergunta: você tem experiência com atendimento ao cliente? Eu botei um exemplo ali, até troquei a cor, tá? Ali é só um exemplo, customer service, atendimento ao cliente, mas pode ser qualquer outra coisa. E eu falei sim, eu trabalhei com atendimento ao cliente por 5 anos na... E aí eu falaria o nome da empresa, tá? Que você trabalhou, que você tem experiência. Então, essa pergunta é de extrema importância. Mesmo que você não tenha experiência, você tem que procurar alguma coisa que você possa responder de forma positiva aqui. Viu? Porque eu não posso simplesmente falar, não, nunca tive. Isso é um ponto negativo para você. Então, se você não teve experiência, você não pode mentir, falar que teve e não teve. Mas aí você pode falar que você teve experiência, sei lá, apresentando trabalho na escola. Não sei, ok? Você procura alguma coisa na sua vida com que você possa dar uma resposta positiva para essa pergunta aqui, tá? E aí eu botei um outro exemplo aqui, que seria se ele tivesse me pedido, perguntado se eu tivesse tido uma experiência com uma profissão específica. E eu coloquei aqui, yes, I worked as an... Sim, eu trabalhei como um administrator, como administrador, for 5 years at... Por 5 anos na... E falaria o nome da empresa. Então, ó, a pergunta: do you have experience with customer service? Do you have experience with customer service? Então, a palavra gatilho aqui dessa frase vai ser experience. Experience, tá? Experiência. Então, você escutou experiência? Lógico que ele vai estar perguntando sobre a experiência de trabalho, tá? Então, yes, I worked with customer service for 5 years at... Yes, I worked with customer service for 5 years at... Sim, eu trabalhei com atendimento ao cliente por 5 anos na... Falaria o nome da empresa. E aí, a outro tipo de pergunta. Do you have experience as an administrator? Do you have experience as an administrator? Yes, I worked as an administrator for 5 years at... Yes,
I worked as an administrator for 5 years at... E falaria o local, tá? Então, essa pergunta você pode ter certeza que ela vai cair para você, ok? A outra pergunta que nós vamos ver hoje é essa aqui, ó. Why are you interested in working at Azul Airlines? Azul Airlines é um exemplo. Coloquei o Azul Airlines porque muitas pessoas fazem entrevista de emprego em inglês na Azul. Então, novamente, why are you interested in working at Azul Airlines? Então, aqui eu vou pegar a palavra gatilho, interested, interessado. Por que você está interessado em trabalhar na Azul Airlines? Por que você quer trabalhar na Azul Airlines? Você vai pesquisar sobre a sua empresa. Ponto importante, tá? Pesquise bastante sobre a sua empresa, a empresa que você vai fazer entrevista, ok? Porque você vai usar coisas sobre a empresa, você vai mostrar que você tem um conhecimento sobre a empresa e isso vai significar muito para você. Então, por que você está interessado em trabalhar na Azul Airlines? Olha a minha resposta. I want to work here because I identify with the company's values. For example, novamente, I want to work here because I identify with the company's values. For example, mais uma vez, I want to work here because I identify with the company's values. For example. Então aqui eu coloquei, eu quero trabalhar aqui porque eu me identifico com os valores da empresa. Por exemplo, por isso que é importante você pesquisar sobre a empresa, os valores da empresa, porque você vai usar nesse momento aqui. Então, por que você quer trabalhar na Azul Airlines? E aí eu pesquisei no Google os valores da Azul e coloquei aqui, ó, safety, passion, innovation. Safety, passion, innovation. Então, olha só a tradução da minha resposta completa. Eu quero trabalhar aqui porque eu me identifico com os valores da empresa. Por exemplo, segurança, paixão e inovação. Então, isso aí, eu já ganhei a pessoa, já ganhei o entrevistador, porque eu já mostrei que eu tenho conhecimento da empresa. E usei vocabulário interessantíssimo em inglês, né? Que são adjetivos. Então, por isso que é importante você pesquisar, separar ali 3 valores da empresa, tá? 3 adjetivos legais, e aí você usa na sua resposta. Então, mais uma vez. Why are you interested in working at Azul Airlines? I want to work here because I identify with the company's values. For example, safety, passion, innovation. Maravilha, né? Não é tão difícil não, né? Mas requer muito estudo, requer muita dedicação. Ok? Não fica achando que é muito difícil a ponto de ser impossível, mas também não fica achando que é super fácil a ponto de você não se dedicar, ok? É difícil, mas é possível se você se dedicar, tá? Então, tá aí mais 2 perguntas para essa jornada que nós temos de nos preparar para essa entrevista de emprego em inglês, ok? Thank you very much. Bye bye. See you next video.